Boa tarde a todos. Na nossa disciplina de Engenharia de Software, vamos falar hoje sobre processos de negócio. Os conceitos iniciais sobre o tema. Inicialmente, processos podem ser classificados de diferentes formas. A primeira delas é que ela pode ser uma peça jurídica para obtenção de direitos, um jeito de fazer as coisas, pode ser um grupo de atividades realizadas numa sequência lógica, com o objetivo de produzir um bem ou um serviço que tem valor para um grupo específico de clientes. E de acordo com o BPM-CBOC, que é o Corpo Comum de Conhecimentos sobre Gerenciamento de Processos de Negócio, afirma que um processo de negócio é definido como um trabalho de ponta a ponta que entrega valor aos clientes. Temos dentro da estrutura de um processo o que a gente pode classificá-lo como diagrama de caixa preta, em que são apresentados as entradas para que o processo possa ser realizado, o contexto aplicado a regras e políticas, leis e normas e ainda procedimentos operacionais, os recursos, quais são os colaboradores que executam tarefa, quais são as tecnologias que dão apoio, as instalações e equipamentos que são utilizados como recursos, e ainda qual é o resultado da saída desse processo, seja este um produto ou serviço, desde que seja uma entrega ao cliente, resultados para o negócio, como prestígio da marca, lucro, e até mesmo saídas indesejadas, como algum certo prejuízo, seja ele financeiro, seja ele da reputação, seja um resultado um resultado que gerou pouco valor ao cliente. E no ínterim, no meio, a gente tem a caixa preta, que é onde ocorre toda a transformação do processo, que nós vamos representá-la em forma de diagrama e um documento descritivo das etapas da interação do contexto e dos recursos para que essa transformação gere os resultados esperados. Como exemplo, temos aqui um processo chamado renovação da carteira de motorista. As entradas para esse processo são a carteira de motorista anterior, que está para vencer ou foi vencida, CPF mais a identidade. O contexto agora está relacionado à resolução do CONTRAN, a portaria do DETRAN, específica para este processo, e ainda os serviços de infraestrutura do órgão. Como recursos, temos o computador e a câmera digital, temos o software para fazermos a prova e ainda os funcionários relacionados. Como saída, temos a nova CNH, temos a nota da prova e ainda a nova data para um possível treinamento que seja necessário. Então, as atividades do processo, elas podem ser classificadas como o agendamento do exame médico, a necessidade de tirar uma foto, o agendamento da prova, realizar o exame médico, obter o resultado desse exame e prova, realizar a prova e pagar uma taxa. Os processos que estão sendo apresentados, eles são basicamente o detalhamento daquela transformação que ocorre a partir das entradas, com o uso do contexto e dos recursos, objetivando as saídas apresentadas no slide anterior. Quando a gente trabalha na construção de um processo, a gente trabalha com o princípio da decomposição. No desenvolvimento de software, a gente pode decompor o processo pegando o resultado final, que é o software produzido, começando a quebrar as suas partes em relação ao princípio da decomposição do processo, em que este produto passou pelas etapas de codificação e manutenção, e ainda pelas etapas de elicitação de requisitos e a codificação inicial prevista, que anteriormente foi mantida, foi fundamentada na condução de entrevistas e na criação de artefatos do projeto, e anterior a isto, foi necessário fazer
um agendamento de reunião para com os clientes, para com as partes interessadas e ainda possíveis questionários que foram aplicados para se entender o escopo do projeto. Então, a gente observa que o desenvolvimento de software, como todo processo, a gente pode decompô-lo, compreendendo o seu macro processo, quebrando em processos menores, que podem ser posteriormente subdivididos em subprocessos, cada uma apresentando um conjunto de atividades específicas que podem ser ainda destrinchadas em tarefas. Então, a gente tem alguns tipos de processos. A gente pode ter os chamados processos de negócio, que agregam valor ao cliente. Temos ainda os processos de suporte, que dão suporte aos processos de negócio, também conhecido como processos primários. Geralmente estão relacionados ao gerenciamento de recursos e infraestrutura. E ainda temos os chamados processos gerenciais, que fazem parte aí do planejamento, medição, monitoramento e controle das atividades de negócio. Como exemplo, se a gente trabalha em um escritório de contabilidade, os serviços contábeis prestados são as atividades de negócio da empresa, haja vista que são esses serviços que dão o valor ao cliente. Neste exemplo, os processos de suporte são aqueles relacionados, por exemplo, à gestão de tecnologia da informação, da contabilidade, gestão de recursos humanos, gestão de marketing e outros que podem ser citados. E ainda, os processos gerenciais são todos aqueles feitos por gerentes, coordenadores, diretores, que dão suporte aos processos de negócio e ainda, parcialmente, às atividades de suporte. Então, a gente consegue ver que os processos, eles são basicamente o elo da organização. As organizações, elas costumam definir uma estratégia, uma visão e uma missão a ser atingida. Elas trabalham utilizando sistemas de informação que são conduzidos por pessoas a partir de processos previamente definidos. Como exemplo de um processo, a gente pode observar um carro de corrida, quando para no pit stop, que ele precisa fazer uma manutenção, uma troca de pneus, a necessidade de completar o tanque com combustível. E o que se pretende obter como saída desse processo é o melhor resultado possível dentro da corrida. Contudo e entretanto, a gente observa que na hora que o processo de parada no pit stop pelo piloto, nem sempre pode ocorrer da forma que foi planejada, definida e normalmente executada. Ou seja, resultados inesperados eles podem ocorrer mediante características, mediante erros. E a gente tenta concluir se o resultado deste processo apresentado ele foi uma eventualidade ou uma falha na execução do processo. Se alguma das partes, alguma das tarefas, alguma das atividades executadas teve o resultado esperado ou se alguma delas falhou e, ocasionalmente, gerou um efeito cascata nas atividades seguintes. Podemos concluir, então, que processos existem, organizações são grandes coleções de processos. A questão é se vamos gerenciar os processos de maneira sistemática e estruturada, ou vamos deixar eles fluir livremente. Como exemplo, podemos ter uma competição de natação em que há um processo definido, em que há regras a serem seguidas e orientações que são postas, ou uma corrida que possa ser executada também em âmbito marítimo, digamos assim, porém sem necessidade de seguir uma regra, uma determinação ou direcionamentos próprios. Quando a gente fala de processos de negócio, a gente estuda a metodologia Business Process Management, ou gerenciamento de processos de negócio. Essa metodologia, ela mostra para a gente um ciclo de vida aplicado às atividades de processos de negócio, como, por exemplo, a primeira delas, que é a necessidade de criar
a identificação da lista de backlog, uma lista priorizada de processos, a fim de compreender o escopo de processo que vai ser trabalhado dentro de uma organização, dentro de um departamento, ou ainda interdepartamentos, e qual é aqueles que têm a maior priorização, seja pelo seu impacto no negócio, seja por problemas que são identificados com certa frequência. Após a identificação da lista de backlog priorizada, a gente vai então preparar a modelagem. Nós vamos trabalhar um documento textual trazendo as descrições, as informações necessárias e suficientes para compreender o processo. Vamos propor uma modelagem de um fluxo de processo inicial. Vamos analisar esses documentos que foram gerados com as partes interessadas para ver se ele está mostrando de forma ideal, não necessariamente de forma completa, aquilo que se propõe a atividade. Vamos tentar verificar propostas de melhoria nesse processo, seja o aumento da capacidade, seja a padronização, seja a obtenção de mais lucro ou a redução de despesa, um ganho melhor na execução desse processo. Vamos implementá-lo, vamos treinar as pessoas, vamos criar os documentos necessários que dão suporte a esse processo e ainda adquirir materiais e ferramentas se necessário. Vamos colocar a organização para executar esse processo conforme novo desenho. Vamos monitorar o resultado desse processo e aplicar o ciclo da melhoria contínua, observando o que a gente teve de ganho e o que a gente teve de perda nessa experimentação. E na melhor oportunidade possível, vamos fazer tudo de novo. O BPM, ele é um campo multidisciplinar. Ele alcança áreas como a área da administração, da engenharia de produção, dos sistemas de informação e da engenharia de software. Ele se baseia muito no ciclo PDCA, que basicamente a gente planeja, a gente faz, a gente checa e a gente atua aonde precisa. E a gente tem, dentro do ciclo do Business Process Management, o CBOC, que é o corpo comum de gerenciamento de processos de negócio, onde a gente tem compilado o conjunto de boas práticas, orientações e sugestões que podem ser aplicadas. Temos ainda o CBOC como orientação para profissionais que trabalham com gerenciamento de processos de negócio, para que eles possam fazer parte, por exemplo, da ABPMP, que é a Associação de Gerentes Profissionais de Processos de Negócio. Tem um conjunto de certificações que podem ser tiradas por esses profissionais a fim de certificá-los que eles estão aptos a trabalhar com essa metodologia. E sua finalidade principal do CBOC é identificar e fornecer uma visão geral das áreas de conhecimento que são geralmente reconhecidas e aceitas como boas práticas no mercado. Ainda sobre o CBOC, profissionais que possuem essa certificação são muito bem quistos no mercado. O ciclo BPM, então, ele traz para a gente a sua origem, que baseou-se em estudos relacionados a diversos processos da organização. E ele conceitua o gerenciamento de processos de negócio como uma abordagem disciplinada para identificar, desenhar, executar, documentar, medir e monitorar, além de controlar e melhorar processos de negócios, sejam esses automatizados ou não, para alcançar resultados pretendidos, consistentes e alinhados às metas estratégicas da organização. O ciclo BPM, ele se baseia, então, muito na metodologia do ciclo W2H, em que apresenta aí o porquê o processo acontece, como ele acontece, quem o executa, o que é feito, onde é feito e quando é feito. Apresenta aí a abordagem do diagrama de caixa preta para identificar entradas, contexto, recursos e saídas desse processo. E ainda permite que a gente faça as descrições de regras de negócio que são empecilhos do negócio em que o processo tem que se atentar, além de suas leis e normas que são aplicadas. Então, o objetivo é entender os processos de negócio no escopo da organização como um todo,
As fases de desenho e modelagem permitem que a gente crie uma representação do processo que descreva de forma necessária e suficiente o entendimento e realização do trabalho pretendido. E na implementação, a gente realiza o desenho aprovado. Então, o desenho feito para a melhoria do processo é validado pelas partes interessadas, assim como por procedimentos e fluxos de trabalho documentados, testados e operacionais. E a gente pode, a partir disso, fazer a implementação e o monitoramento desse processo, a fim de alcançar, por exemplo, a redução do tempo de execução da atividade, uma redução de custo, um aumento da capacidade operacional desse processo, ainda o aumento da qualidade do resultado, das saídas que são esperadas, independente dos níveis em que esse processo passe, sejam eles os estratégico, tático e operacional da organização. Então, o objetivo do monitoramento formal, planejado da execução do processo e o rastreamento dos resultados para determinar a eficácia e eficiência do processo. A partir disso, produz informações para tomada de decisões e direcionamento para melhorias desse processo de modo contínuo. Apresentado essa parte do processo, a gente pode, então, pensar nas oportunidades de refinamento do processo, em que a gente trata desafios do gerenciamento de mudanças em processos, e esses estão orientados à melhoria contínua e otimização dos processos. Então, a gente vai trabalhar com esse refinamento baseando-se quase sempre nas mudanças que ocorrem no mercado, na política, na estratégia organizacional, nas melhores práticas do mercado. E a gente ainda sempre tem que ficar a par ou atualizado do que há de novidade dentro dessa metodologia de Business Process Management, de gerenciamento de processos de negócio, como as chamadas BPMS, que são os sistemas que fazem aí o gerenciamento de processos de negócio, sempre tem inovações, atualizações. É possível criar regras de negócio a partir dessas ferramentas, modelar e simular a capacidade operacional e tempo médio de execução dos processos a partir delas. Pode-se aplicar o chamado BAM, que é o Business Activity Monitoring, o monitoramento ativo do negócio, e fazer uma série de outras possibilidades. Então, um alerta inicial, quando a gente aplica o BPM nas organizações, é que é necessário utilizar estratégia organizacional para isso. A iniciativa estratégica definida pela direção, por exemplo, pode ser implementar o BPM até o final do ano. Dado, então, uma previsão, um aspecto estratégico, a gente pode, então, definir metas, como, por exemplo, mapear e redesenhar processos de negócio em um determinado período, como 2 anos. E não confundir BPM como somente a modelagem do processo, afinal, estamos falando de gerenciamento e não de modelagem. Ainda assim, a gestão por processos não é um ponto de chegada, e sim um ponto de transformação para a organização. Sendo que o foco da aplicação BPM é transformar a organização a partir da implementação de mudanças que agreguem valor ao negócio. Expressado o conteúdo, vamos então interromper a gravação desse vídeo e vamos iniciar a nossa prática na próxima parte.